Olá pessoal, agora vamos continuar nossa aula de um modo diferente, online. Tá? Antes de iniciar a matéria nova, vamos relembrar alguns conceitos que eu comecei, que eu falei durante as aulas. Né? Uma revisão. Bom, primeiro, comecei falando sobre o algoritmo, depois fluxograma, falei sobre o que é uma variável, tipos de dados, operadores aritméticos, e operadores relacionais. Né? Bom, mas o que é o algoritmo? É um conjunto das regras e procedimentos lógicos. Tá? É uma receita de bolo, é um passo a passo que são feitos em etapa e que serve para atingir algum objetivo. Isso é um algoritmo. Tá? Só que o algoritmo é um passo a passo que pode ser feito numa linguagem de programação ou até mesmo numa linguagem, né, na língua portuguesa, que foi o que a gente fez, que eu mostrei um exemplo em sala. Tá? E o fluxograma? O fluxograma é a representação gráfica de um algoritmo. Tá? Por que eu utilizo o fluxograma? Porque o fluxograma utiliza algumas figuras que é padronizada de uma forma mundial. Tá? Uma variável é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória. O que é uma variável? Variável é um espaço da memória que é reservada para guardar algo, tá? Para o meu processador calcular, processar, tudo bem? Então, sempre quando eu vou entrar com alguma coisa pelo teclado, eu gravo esse valor, né, sempre em alguma memória. Essa memória, né, ela pode ser de alguns tipos de dados, que são as características de como a memória se comporta. Existem memórias, né, uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo string, real, variável do tipo booleana. Né? Então, são alguns tipos de variáveis, que são tipos de dados. Tá? Tipo de dados é o comportamento de uma variável. Bom, e o que são operadores aritméticos? Né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, aqui eu tenho a soma, subtração, multiplicação e divisão. Como que é feito em linguagem de programação? Que é de uma forma padronizada. Toda linguagem de programação segue essa mesma forma. E operadores relacional, né? É quando eu quero relacionar uma variável com um valor, ou uma variável com uma outra variável. Né? A gente chama isso de operadores relacionais. Quais são esses operadores? Né? Igual, diferente, menor, maior, menor ou igual ou maior ou igual. Né? E o retorno é sempre ou verdadeiro ou falso. Para a gente, ou é 1 ou vai ser 0. Tá? Então, um resumo rápido da aula para a gente iniciar o nosso próximo assunto. Tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até logo.